Você sabia que objetos que estão parados e sem uso nos ambientes ao qual você faz parte podem estar interferindo diretamente na energia e do equilíbrio desse ambiente, seja no seu trabalho, na sua casa, e com esses objetos parados você pode estar aí deturpando a energia inteira desse ambiente e de quem faz parte dele? E hoje nós vamos conversar sobre a energia dos objetos sem uso. Bom, então pensando em objetos, tu acha que tem algum tipo de objeto, algum tipo de energia ali que pode estar influenciando mais quando a gente fala em objetos por estarem parados em algum lugar? Principalmente os objetos que eles têm uma carga emocional negativa vinculado a eles. Tem pessoas que têm o hábito, talvez até de forma inconsciente, né, de guardar alguns objetos que lembram de uma fase negativa da vida ou de alguma pessoa onde teve um vínculo emocional negativo, né? E isso potencializa ainda mais essa carga negativa. Mas não só isso, qualquer objeto sem uso no ambiente, ele acaba interferindo na energia. Pode dar alguns exemplos de objetos sem uso? Para o pessoal entender do que a gente tá falando? Eu acho que são várias linhas mesmo, né? Se a gente pensar, por exemplo, assim, a pessoa que tem costume de guardar dinheiro em casa. O dinheiro é um objeto, é uma energia que está aí parada, que deveria estar em circulação em algum lugar, em algum investimento, mas que por estar em casa está gerando uma estagnação. O dinheiro tem a energia da fluidez. Quando tu guarda ele em casa, tu não aplica, tu não coloca em nenhum lugar, tu tira a fluidez na energia do dinheiro, né? Da mesma forma que a gente falou, objetos que podem ser ganhos de presente, objetos que tu pode reter de algum lugar que tu guarda aí, que tu diz que tu vai usar e tu nunca usa. Então é normal da gente ter coisas na nossa casa em que a gente pensa, um dia eu vou usar isso aí. Ah, isso aí eu posso utilizar para fazer alguma coisa lá na frente. Ou que nem é muito da cultura italiana, guardar tudo que sobra em casa, até um prego torto, porque um dia tu pode usar um prego torto para alguma coisa. Então eu vou endireitar esse prego para usar porque um dia vai me fazer falta. Então acho que todos esses objetos ali, inclusive nosso guarda-roupa, coisas que a gente ganha, coisas que a gente guarda e realmente que a gente nunca usa, tudo isso pode causar uma energia de estagnação, né? Sim, bem interessante esse teu exemplo do prego torto, né? Aqui na nossa região, nós somos da Serra Gaúcha, de descendência italiana, então é muito comum esse tipo de situação. E sempre que a gente está vibrando nessa falta, estamos vibrando na escassez, que é uma frequência muito baixa, de 100 Hz, né? No medo do futuro, no medo de faltar, tu olha para o futuro com essa sensação de escassez. Vamos começar com um exemplo, já que a gente falou de família, cultura italiana, sobre os vasos do cemitério. Tá, essa é uma história bem engraçada e um pouco cabulosa também, né? Porque, como a gente falou, a gente vem de uma cultura italiana. Então, na cultura italiana, não sei se nas outras culturas, como que é, como que funciona, mas a gente tem muito costume, né? A parte mais antiga da família, né? De estar sempre colocando vasos no cemitério com flores, né? Mantendo ali ó, o cemitério bonito, né? E a gente tinha muito um costume na família aqui de ter sempre vários vasos de mármore que eram levados lá para realmente enfeitar o túmulo. E o que acontecia? Cada vez que alguém na família ia no cemitério, que as flores já tinham morrido, que tinha que trocar terra, ao invés de fazer um replantio lá na hora e cultivar alguma coisa nova ali, era pego esse vaso do cemitério, colocado no carro, pegado o vaso que estava limpo da outra vez e levado para o cemitério. Então era sempre um ciclo, uma troca de objetos ali. E desde pequeno eu sempre senti muito energia muito complicada disso aí, porque imagina só a energia que vem do cemitério. É tristeza, é sofrimento, também pode ter vínculos também de energias de pessoas que já desencarnaram, que passam por emoções também, por complicações emocionais ali, por não estar entendendo o que está acontecendo, e mais a questão própria da tristeza da família, das pessoas que acabam passando por situações ali, em que essas energias, essas emoções ficam presas e vinculadas a esses objetos ali. Então tu imagina tu pegar essa energia densa e levar para tua casa até o próximo ciclo, que às vezes acontece uma vez por ano, cada 2 anos, então tu fica ali com 6 meses, 12 meses com uma energia contendo tristeza, contendo sofrimento, contendo várias emoções mais complicadas dentro da tua casa. Sim, claro que a gente começou já com um exemplo bem drástico, né? Eu espero que as pessoas não fiquem fazendo esse tipo de coisa. Vamos começar então por algo. Começar não, vamos seguir, né, com Uhum, algo mais sutil, mais tranquilo, que é a energia do guarda-roupa. uhum. Pelo que a gente vê nos atendimentos, tem muitos guarda-roupas que eles estão vibrando numa frequência muito baixa ou às vezes até negativa por causa dessa frequência de estagnação. O guarda-roupa, ele deve ser um lugar onde tenham roupas que a gente use, que faça sentido e principalmente roupas que a gente goste. Só que tem várias pessoas, por questões de acúmulos, né, que Uhum. elas ficam segurando roupas
que não fazem mais sentido. Daqui a pouco tem uma roupa para consertar, em vez da pessoa já separar essa roupa para mandar para a costureira, põe num cantinho, acaba esquecendo, essa roupa fica aí parada. Roupas que não servem mais, então a pessoa fica naquela esperança, não, eu vou emagrecer, daqui um mês isso vai me servir. Passa um mês, passa um ano, passa 2, a pessoa não conseguiu emagrecer, mas tem esse vínculo, esse apego, não quer largar essa roupa, não quer deixar ir essa roupa. E energeticamente falando, esse apego, ele é muito prejudicial. Então, o que vocês têm que olhar no seu guarda-roupa para se liberar dessa energia estagnada, dessas coisas sem uso? Então, isso que eu estava falando antes. Olhem, roupas que não servem mais, roupas que não fazem mais sentido, roupas que vocês vestem, mas não se sentem bem. Isso gera uma energia muito negativa. Imagina, por apego, tu tá com uma roupa que não caiu muito bem em ti, daqui a pouco tu não provou na hora na loja, ou provou e achou que ficou bonito, chegou em casa e viu que não ficou tão legal e tu não se sente bem. Ah, mas aí tem gente que pensa, não, mas eu paguei essa roupa, eu vou usar. E acaba segurando, acumulando essa roupa aí. Toda vez que veste, se olha no espelho e não se acha bonita, não se gosta. E tu provar uma roupa que tu não gosta, isso gera até problemas na própria autoestima, né? Tu tá se olhando no espelho e já tá mandando aquelas vibrações negativas. Ai, não tô bem. Então, é muito mais fácil, energeticamente falando, tu soltar esses tipos de roupas. Tem até um exemplo, quando eu conheci o Jonathan, eu tinha 27 anos. E no meu guarda-roupa tinham roupas que desde os 15 anos. Então, roupas que não faziam mais sentido, mas serviam, estavam boas. Como a gente falou, cultura italiana, né? Enquanto tá bom, eu vou usar, aquela questão da escassez. E depois que eu conheci ele, que eu comecei a fazer essa limpa, porque a Vanessa de 15 anos não usava mais as mesmas roupas da Vanessa de 27, então estava precisando fazer essa reciclagem nas roupas. E não é que não tinham roupas novas, né? Mas não conseguia soltar o padrão e o vínculo do passado, né? Isso, e quantas pessoas eu vejo que tem várias roupas novas e ficam ou guardando para uma ocasião muito especial e a roupa acaba ficando lá e a pessoa muitas vezes nem usa, né? Ou tem várias roupas novas e usa sempre as mesmas roupas, não consegue fazer essa circulação de roupas. Até a gente brinca, né? Que são roupas que a gente vai levar pro caixão quando a gente morrer, né? Porque a pessoa nunca usa, espera uma ocasião especial, fica tão vinculado à ocasião especial que daqui a pouco o enterro vira a ocasião especial que a pessoa queria, né? Exato, na nossa cultura isso é muito, muito comum, né? Bom, sobre essa questão de acumular roupas que não se usa no guarda-roupa. Uma coisa que eu aprendi numa consultoria de imagem que eu fiz, que um guarda-roupa limpo, com energia que está circulando, começa desde a compra. De uma compra consciente. Então, primeiro ponto, sempre que forem comprar roupas, provem a roupa, para ver se cabe, se vocês se gostam. Até conhecer o Jonathan, eu era o tipo de pessoa que não provava a roupa. Eu ia lá, olhava, pegava a primeira, gostei, é essa aqui. O que acontecia daí? Chegava em casa, não servia, não tinha ficado como tu imaginava, né? Exato, então eu aprendi a tirar esse tempo, né? Dedica esses, às vezes segundos, né? Para ir lá no provador, prova, né, ver se tu gostou realmente, se não gostou. E algo que eu aprendi na consultoria sobre roupas é que assim, tudo que tu provar e falar, eu vou pensar, depois eu vejo, talvez, não sei, tudo isso é não. Então comprem só roupas que vocês amem. É aquela roupa que tu provou e amou. Esse é o tipo de roupa que tem que estar no teu guarda-roupa, porque quando tu for usar, tu vai se sentir bem, tu vai usar a roupa e não vai deixar toda essa energia estagnada. Uma última dica sobre guarda-roupa que eu aprendi na consultoria, sobre ter uma compra estratégica. Então, para cada parte de baixo que vocês tiverem, tenham pelo menos 5 partes de cima que combinam. Ou seja, para cada saia, para cada calça, para cada calção, mais 5 partes de cima que combinam com aquela peça para poderem fazer esse jogo de peças. E quando comprarem uma peça, pensem no guarda-roupa de vocês, pensem nas outras roupas, porque o que eu aprendi muito é que com poucas roupas, tu pode fazer vários looks, se essas roupas forem estratégicas. E daqui a pouco tem muita gente se perguntando o que roupa tem a ver com espiritualidade.
Mas quando a gente fala em roupa, nós estamos falando da nossa vibração, do como a gente se sente no nosso dia a dia, quando a gente se vê com uma roupa que a gente gosta, que a gente comentou antes, né? Sim. Como que a gente vai colocar essa energia para dentro do nosso guarda-roupa e da mesma forma, em não estar empregando dinheiro de uma forma errada, numa coisa que a gente não vai usar, daí a pouco o valor que tu gasta numa roupa, seja barato, seja caro, tu pode estar ajudando uma pessoa que não tem esse dinheiro, que precisa de alguma coisa, então tu consegue empregar esse dinheiro ou para ti ou para alguém de uma forma mais útil, vamos dizer assim, né? E da mesma forma, roupas que não fazem sentido, ao invés de jogar fora, tem gente que joga fora. Não, destina para alguém que tem necessidade, dá para algum brechó que tem alguma atividade de auxílio com animais, com pessoas com deficiência, alguma coisa assim, que pode reverter isso em lucros e em voltar para alguma restituição também filantrópica aí, né? Sim, tem muitas instituições que hoje elas sobrevivem só com o brechó, com a venda dessas Uhum. roupas. Então é uma compra sempre consciente e também uma doação, uma movimentação consciente daquilo que a gente tem que a gente não utiliza, né? Sim, isso só gera energia positiva, né? É. E essa questão do não conseguir deixar ir uma roupa, não largar algo que não faz sentido, tem muito a ver com as questões emocionais da pessoa. Uhum. Pessoas que têm muitos vínculos com o passado, que estão conectadas com esse passado, que ficam revivendo, remoendo. Pessoas que têm um acúmulo de emoções Uhum. também, né? Então, o guarda-roupa é só uma representação externa de como está o interno da pessoa. Isso serve tanto para o guarda-roupa bagunçado, assim como também as pessoas que não conseguem se desvincular porque elas têm essa necessidade de preencher um buraco interno também, né? Exato. E qual que é a mensagem que a pessoa que está com esse externo cheio está mandando para o universo, né? Eu já estou cheia, não preciso de mais nada. Ou seja, quem tem muitas coisas acumuladas, não só no guarda-roupa, manda uma mensagem que não precisa do novo, porque já está cheio. Só que o que a pessoa precisa muitas vezes é liberar esse espaço, e isso começa no físico. Eu sempre falei que organizar o físico organiza também automaticamente o emocional junto. Uhum. Então, abrir espaço para o novo, se permitir ver espaços vazios, abre essa possibilidade de novas coisas chegando. Isso pode ser sentimentos, pensamentos, oportunidades. Uhum. E é legal de pensar também nesse sentido dos guarda-roupas, porque assim, quando a gente pensa pela metafísica, pela medicina tradicional chinesa, os nossos órgãos, eles falam muito sobre como nossas emoções estão. Então, a gente trabalha muito com limpeza de ambientes, né? É o nosso foco sempre. E quando a gente chega no ambiente das pessoas, a gente sente ali as pessoas ou com uma toxicidade emocional nos pulmões, ou então na bexiga, nos rins e no estômago, no fígado, isso tem muito a ver com as coisas em que a gente vai retendo muito dentro de nós. Então é muito interessante porque geralmente a gente vê pessoas que têm o guarda-roupa cheio estão também cheias emocionalmente de coisas complexas, porque elas não conseguem colocar isso para fora, não conseguem esvaziar as emoções, as má digestões emocionais que recaem sobre o estômago, as tristezas, as mágoas que recaem sobre os pulmões. As pessoas não conseguem soltar tudo isso para realmente, que a gente falou, dar lugar para essas emoções novas e mais saudáveis entrarem no lugar, tirar a sombra e levar a luz para onde que tem necessidade, né? Trazer as dores para fora e trazer a cura para dentro. Perfeito, estão cheias do passado, revivendo um passado muitas vezes que não foi bom. E quando a gente vive no passado, a gente não vive no presente e automaticamente não constrói o futuro que a gente deseja. Exatamente. E pensando nessa questão também de objetos em que a gente não usa, muitas vezes também tem os presentes que a gente ganha das pessoas que talvez não são úteis ou que vêm com cargas energéticas negativas. Isso já aconteceu muitas vezes, da gente fazer medição de objetos e a vibração tá negativa. Ou a gente vai fazer vibração lá em cima, medição, tem alguma questão energética de magia, alguma coisa vinculada com isso que a pessoa nem percebe, né? Então, Sim. eu acho que tem até exemplos que a gente pode dar isso e falar um pouco mais sobre isso, porque é um ponto muito importante que eu acredito que poucas pessoas parem para pensar nisso, mas que os objetos em que a gente tem, que a gente ganha de presente das pessoas, ou coisas até que a gente compra até em brechó, coisas usadas, que a gente pode também fazer esse processo de reuso das coisas, ou como que isso pode vir carregado de energias que não pertencem a nós e que nos afetam também, né? Sim. Seguindo nessa linha de brechó, só para encerrar o assunto sobre o guarda-roupa, o brechó, as roupas que, não só de brechó, qualquer roupa que você ganhe de outra pessoa que ela usou, vem com a energia da pessoa. Então, imagina uma pessoa com muita tristeza, com depressão, daqui a pouco ela vai te dar uma roupa e essa roupa já está impregnada com essa energia.
e tu veste essa roupa, mesmo que tu lave ela, automaticamente tu pode começar a sentir essa vibração da pessoa. Claro que normalmente as pessoas não têm esse hábito de se perceber como estão sentindo, né, com tal roupa, com tal situação, elas só reagem. A maioria vive aí no modo automático e não para prestar atenção nesses pequenos detalhes. Mas pessoas mais atentas conseguem fazer esses vínculos. Claro que aqui a gente está dizendo... Não está dizendo assim, não comprem roupa em brechó, não peguem roupa doada. Sim, tem que comprar, tem que fazer circular essa energia, mas é importante ter alguns cuidados. Tu tem alguma dica para dar para o pessoal que pode fazer em casa quando recebe uma roupa ou Sim. compra num brechó, Que a né? gente falou a questão da própria limpeza, de lavar a roupa, né? Não é só jogar na máquina e esperar que a máquina faça as coisas. Então, Exato. desde que tu recebe uma roupa que tenha vindo para ti, a intenção que tu coloca em cima dela de limpeza e de uso faz com que tu já mude a vibração sobre esse objeto. Além disso, claro, se não for estragar a roupa, tu pode lavar a roupa com sal grosso, pode lavar a roupa em água corrente. Quem tem acesso a algum córrego, algum rio, também pode deixar a roupa passar um pouco aí para levar embora essas energias, colocar ela no secar no sol também. Então a energia do sol, a energia da terra, a energia da água, isso tudo faz a movimentação das energias ali que estão impregnadas com as roupas para tirar isso e deixar as coisas fluírem, aquilo que é negativo, né? Claro que, como eu falei, a intenção que tu coloca em cima muda totalmente isso. Então, se tu tem a compra de uma roupa ali, tu carrega com isso a intenção de limpeza na hora que tu vai lavar uma roupa ali, e a intenção de reutilizar isso, automaticamente tu já limpa muita coisa. Sim. Se a gente for aprofundar nisso, a gente já começa daqui a pouco a falar em gráficos de radiestesia, em utilização de símbolos de reiki, símbolos de outras técnicas, em mesas de trabalho para também fazer limpeza. Então tem várias técnicas que podem ser usadas, mas para quem não tem isso em mãos, você só pode simplesmente fazer um ato de intencionar uma vibração positiva para aquele objeto, para aquela roupa. Energia de amor, energia de fluidez, energia de prosperidade, energia ali que trabalha num processo de realmente de ascensionar a energia que está relacionado àquela roupa lá. Tirar o que está negativo e elevar a vibração. Perfeito. Bom, agora vamos voltar para aquele exemplo que tu falou dos presentes. Tá. Tem um caso que a gente atendeu que depois que a pessoa ganhou um presente de uma amiga, vamos colocar o amiga entre aspas, né? Amiga entre aspas. Começaram a acontecer várias coisas estranhas em casa. Brigas na família, desentendimentos, confusões, afetou a empresa também. Começou a se gerar uma energia que não tinha antes naquele presente. Os próprios bichinhos da pessoa também, né? Nos bichinhos, bem É. lembrado. E claro, a pessoa não fez essa ligação, ganhei o presente e começou a acontecer isso. No atendimento energético para a casa da pessoa que a gente fez, conseguimos identificar que tinha um objeto muito negativado e depois de ouvir os áudios que a gente gravou sobre a limpeza, que ela conseguiu fazer esse link, identificar qual que era o objeto. Sim. E foi feito todo um processo de limpeza, então, energética para desvincular, porque assim, ali tinha sido feito realmente uma questão de intenção negativa, até colocado energia negativa naquele objeto lá. Então, foi feito sim um trabalho que foi importante de realmente desvínculo dessas situações ali, daquele objeto, e também a parte de realmente de jogar fora e desfazer desse objeto, né? Foi colocado em água corrente, foi colocado no rio, não era nada que causava poluição, era até um objeto natural, né? Então, ele foi colocado no rio e do ambiente foi feito o processo de desvínculo, porque aí tinham coisas energéticas e intencionadas negativas que estavam afetando toda a família, tanto no profissional, quanto na relação, quanto nos pets, em tudo que estava nesse ambiente. Então, era algo bem complicado que estava ali, e que realmente ela nem se deu conta que estava ali. Ela nem pensou, foi somente na leitura que trouxe essa consciência ali e que aí, claro, graças a Deus a gente conseguiu fazer o processo de desvínculo, né? Me lembrei de outra situação, quando a pessoa ganha um objeto com uma intenção positiva, mas depois é intencionado algo negativo nesse objeto. Como se fosse um portal, um lugar de acesso? Exato. Claro que aí a pessoa tem que ter um poder mental muito forte, nesse caso tinha. Então, um ambiente que a gente atendeu, que também identificou que tinha um objeto muito negativado, e a pessoa foi no guarda-roupa e viu que era um ursinho de pelúcia. Ela mandou foto, a gente mediu para ver se era isso ou não. Então, um ursinho de pelúcia que ela ganhou de um ex-namorado. Então, na hora que ele enviou o presente, né, que ele entregou o presente, tinha uma intenção positiva de amor, eles tinham uma relação, mas a partir do momento que terminou esse relacionamento, a pessoa, sabendo que tinha dado esse presente, começou a intencionar coisas negativas para o objeto, e era alguém, como eu falei, que tinha uma manipulação mental muito grande, muito intensa, que tinha alguns conhecimentos de espiritualidade. Então,
pegou como um portal, como tu disse, né, esse objeto e começou a fazer essas emanações. E o objeto começou a mandar para o ambiente todas essas vibrações negativas. Exato. E uma coisa que é interessante de falar que é importante, não quer dizer que tem objetos de ex-relacionamentos que vocês têm que se desfazer disso, tá? Isso é muito relativo. A forma como se lida com términos, a forma como vocês conseguem se dar bem ou mal com as pessoas, a forma como... Quais são as emoções que estão vinculadas àquele objeto? Então eu sempre falo pra Vânia, a gente não pode deixar nossos relacionamentos passados para trás, porque isso faz parte da gente. Sim. Isso faz parte da nossa construção como pessoa, como humanos que nós somos. Então, da mesma forma, tu deve ter objetos de relacionamentos passados teus, eu tenho fotos e objetos de relacionamento passado meu, porque aquilo que foi importante, aquilo que tem um porquê ali, tem coisas que tem que ser mantido, porque isso faz parte da tua história. Então, não é porque é um objeto de um relacionamento passado que tem que se desfazer, né? Então, isso é importante sempre de falar, né? Sim. Todo mundo sai jogando fora tudo, assim, não é essa a ideia, pelo amor de Deus, né? Foi um exemplo bem específico, mas que eu lembrei, né? Só para Sim. diferenciar que nem sempre a intenção do objeto é negativa. Até porque tem objetos que realmente nos trazem carinho e que é importante para nós guardar isso aí, porque faz sentido, né? Com certeza. Vamos falar agora sobre algo que tem na maioria das casas que a gente atende, que é o cantinho da bagunça. Cantinho da bagunça. O Tão famoso falado, né? cantinho da bagunça, né? Aquele local onde as pessoas vão guardando coisas que um dia vão usar, né? E vão acumulando no quarto. Normalmente, no quarto não, falei quarto, mas em qualquer local, né? Normalmente, quando a gente faz as vibrações, a medição da vibração desses locais que acumulam muito objetos parados, elas estão normalmente numa frequência negativa, uma frequência de menos 50 Hz de apatia, ou seja, gera uma estagnação total. E é normal da gente chegar no objeto, no lugar assim, e a pessoa falar pra nós, não sei porque sempre que eu entro nesse quarto eu me sinto mal, eu só tenho vontade de sair correndo daqui, não me sinto bem, parece que tem alguém me olhando, que tem alguma coisa que tá errada, e a gente vai ver, mas por que será? Daí quando a gente vai fazer o frequenciamento do lugar lá, tá lá um monte de coisas de 10, 15, 20 anos atrás, elétricos que não se usa, eletrônicos da casa que não se usa, Coisas quebradas. coisas quebradas, que é o pior ainda. Então, além de guardar coisas que não se usa, guarda coisas quebradas, porque um dia pode se usar uma peça, pode se usar para alguma coisa, pode se usar para montar um robô, não sei qual que é a ideia das pessoas, né? Mas isso é uma energia que ela gera muita estagnação. Toda casa tem um quarto da bagunça ou um canto da bagunça. Seja embaixo da casa, num porão, numa garagem, seja um quarto que é definido só para botar isso aí. Muitas pessoas usam, por exemplo, a lavanderia como lugar de guardar, de entulhar coisas que não se usam. Quarto, pior ainda, porque tu está num ambiente ao qual tu dorme, então ali tu tem que ter uma movimentação de energia que ela esteja trazendo fluidez e não estagnação. Então sempre existe em todas as casas algum lugar em que um cômodo ou um móvel ele serve como lugar para guardar coisa que não se usa, né? Pensando nisso, a melhor coisa é a pessoa não ter espaço em casa, que daí não tira um cômodo só para ter esse cantinho da bagunça, né? Tu tem um exemplo para dar sobre porão, sobre coisas paradas? Bom, porão também tem a questão de familiar, né? Que é guardado um monte de coisas, tanto na parte da Vanessa quanto da minha parte, lugares em que são guardadas coisas em que as pessoas não conseguem se desapegar, não conseguem dar um adeus para os objetos e deixar as coisas fluírem, doar para alguém, jogar fora aquilo que não faz sentido. Então, nos atendimentos que a gente faz também aparecem muitas coisas ali, muitos lugares em que são guardadas muitas coisas, e seja às vezes até de uma caixa, um objeto, algo que tu poderia estar vendendo, uma coisa que um dia tu vai estar utilizando na tua cabeça, mas que tu nunca utiliza, mas sempre tem algo que tu vai usar e tu nunca usa, né? E até coisas maiores. Eu lembrei de quando a gente se mudou para a nossa casa atual, que alguns móveis acabaram ficando, tinham móveis muito antigos, e minha mãe, em vez de destinar o móvel, em vez de doar, o que ela fez? Guardou no porão, né? E o que tinha no móvel vinculado? Tinha vinculado o dono do móvel, vinculado com o móvel, né? É uma história um pouco longa essa, mas é bem interessante, porque realmente ele tinha energia do antigo proprietário do terreno antes da construção dessa casa, que tinha ficado o móvel lá, e ele continuava vinculado ao terreno e automaticamente à casa a qual a gente mora, porque o móvel que estava no quarto dele estava lá também. E aí, claro, encaminhamento que a gente fez, um monte de coisa, a gente foi entender quem que era essa pessoa que a gente nem sabia que existia, né? E depois, conversando com outras pessoas, realmente a gente viu que era a pessoa que era a dona do terreno antes ali, né? Então, às vezes, além de energias de estagnação, energias que baixam tua vibração, existem também pessoas que, por apego a questões materiais, a bens materiais, acabam ficando ali presas e vinculadas a lugares e a objetos, realmente por causa do apego. Então, o apego é uma outra coisa que é muito importante das pessoas saberem entender, saberem soltar, né, os objetos, as coisas que a pessoa tem algum tipo de apego ali, para trazer, então, fluidez e deixar as coisas irem, né? Isso que tu falou é bem um sentido espiritual mesmo, Sim, né? bem espiritual. De ficar conectado.
E muitas vezes esses locais geram sensações físicas também, dor de cabeça, tontura, se for muito denso pode gerar até enjoo, uma sensação de instabilidade. Eu, por exemplo, quando me conecto com um local que tem muita energia parada, seja espiritual, seja de objetos, enfim, coisas que estão paradas, que estão sem uso ali, eu sinto muita tontura. Se é mais espiritual a coisa, eu sinto enjoo. Então, às vezes, as pessoas têm percepções de coisas, mas não trazem à tona do porquê estão se sentindo assim. Que a gente falou, uma dor de cabeça, uma fraqueza, um cansaço, uma sensação de sair desse ambiente. Então, várias coisas podem estar remetendo realmente a mostrar para ti que a energia daí não tá legal, mas por uma falta de consciência nossa, a gente para de pensar que realmente isso tem a ver com objetos ou com o local aí que tá cheio de coisas que não se usam. Eu lembrei de uma vez que a gente resolveu visitar um museu. E Uhum. nós passamos muito mal. A gente sentia os espíritos vinculados às peças que estavam lá. Bom, o museu é um exemplo muito, né, de coisas paradas. Claro que lá está tendo um uso no sentido das pessoas entenderem sobre história, sobre cultura, mas isso não deixa de ser muito denso. Sim, no caso do museu aí, a cadeira de dentista foi a pior de todas. Não sei se tu lembra Ah, dela. não lembrava disso. A cadeira de dentista foi a pior parte, porque além da questão que estava vinculada aí também à questão espiritual, também tinha toda a questão de dor emocional e dor física também, que ficou impregnada nesse local, porque os objetos, eles carregam a energia das situações em que é passado aí nesse objeto, né? Em cima de uma cadeira, de uma mesa, de um sofá, até as pessoas que compram muitos móveis de antiquário. A Verdade, gente já excelente exemplo. trabalhou, a gente trabalhou em muitos ambientes já com muitos móveis de antiquário, né? Que o ambiente estava totalmente repleto de energia, assim, e para mim era uma sensação de enjoo e de tontura geral, só em estar entrando no ambiente da pessoa para fazer limpeza, de tanta energia, de tantas energias diferentes que estavam nesse local aí. E nesse caso das peças assim de antiquário que tu comentou, eu lembrei de um caso de uma cliente nossa que procurou porque ela sempre sentia dor de cabeça quando chegava em casa. E quando a gente viu o vídeo na casa dela, aquela casa repleta de móveis providenciais. Provençais, né? E eram móveis lindos, né? Sim, móveis lindos, um ambiente muito lindo, muito charmoso, mas com muita energia estagnada. Uhum. É esse caso mesmo que eu lembrei, que estava realmente muito, muito, muito pesado por causa da energia dos móveis. E além disso, tinha vinculado algo espiritual aos móveis. E pela primeira vez que eu vi um espírito muito de época, mas um espírito muito elegante, educado, cordial. Tu via que ele só estava, era como se ele estivesse vivendo na casa dele, não era alguém que estava aí para prejudicar as pessoas, ele só estava vivendo nos móveis dele, provavelmente, Uhum. né? E o que que as pessoas podem fazer quando tem as situações que nem agora? A gente deu vários exemplos, mas o que que as pessoas podem fazer para trabalhar essas energias, para se desvincular, para conseguir soltar as coisas? Ou as pessoas que carregam, por exemplo, na sua casa móveis de época, móveis de antepassados, ou pessoas que compram então móveis de antiquários e reformam. O que que as pessoas podem fazer para estar trabalhando energia ou talvez trazendo um pouco mais de leveza para esse ambiente ao qual está com todas essas energias paradas? Todas as orientações que tu deu, já penso que são muito importantes, né? Mas caso a pessoa não consiga fazer isso sozinha, caso mesmo seguindo todas as orientações, a energia continue muito densa, pode estar contratando um atendimento de limpeza energética no Imariá, que a gente faz todas essas limpezas de energias, né, presentes, estagnadas e eleva também a frequência do local. Realmente é fazer uma faxina de final de ano, tanto energética quanto espiritual, para entregar para a pessoa um ambiente limpo e repleto de energias positivas, desvinculado de tudo aquilo que está negativo. E claro que também é importante da pessoa também fazer os movimentos de mudar, de mexer as coisas, de desapegar, de levar para uma doação, de vender aquilo que realmente não tem mais utilidade e que está aí gerando estagnação no ambiente. Perfeito, mas é importante lembrar que sempre que a gente atende o ambiente, eleva a frequência do ambiente, automaticamente já eleva a frequência das pessoas, que facilita com que elas façam esses processos que tu comentou agora. Exato. Então acho que nesse capítulo foi isso que nós tínhamos que falar, né? Uhum. E muito obrigado por ouvir esse áudio até aqui E e até mais. até mais.